O Era Uma Vez Brasil é um projeto de arte e educação que busca conhecer e difundir a história do Brasil numa perspectiva crítica. E para essa missão de contraponto, o projeto convida professores de história e estudantes do 8º ano, sempre de escolas públicas. Nessa edição, a gente chegou a 12 cidades brasileiras dos estados de São Paulo, Bahia e Pernambuco. O tema específico que a gente escolheu se dedicar dessa vez foi sobre o processo de independência do Brasil, para entender melhor como isso se deu e quem são os verdadeiros protagonistas das diversas lutas que tivemos e que temos até hoje. Para revisitar e aprofundar o que sabemos sobre esse assunto, os docentes participaram de 6 encontros de formação, com diversos temas acerca desse conteúdo, totalizando 24 horas de formação continuada específica para a área de História. No total, foram 197 docentes e quase 5.000 estudantes inscritos, de 167 escolas do país. Portanto, esta experiência foi muito rica porque falei com colegas brasileiros e recebi mais informação, porque eu não vim cá trazer nada de novo, eu vim foi receber coisas novas, porque o meu trabalho é quase mais difícil porque o problema é invisível em Portugal. Aqui em Jacobina, a convite do Era Uma Vez Brasil, para falar sobre a Revolução Haitiana, a primeira revolução de escravizados que deu certo no mundo ocidental. O primeiro país que conquistou a sua liberdade, acabou com a escravidão, pôs fim ao sistema colonial. O projeto ele vem no processo de construção, de desmistificação desse processo de independência do Brasil, e esse ano o projeto está voltado para entender algumas batalhas que aconteceram justamente para trabalhar outros personagens e desconstruir essa ideia da independência enquanto um processo que não teve violência, que foi um processo unilateral. Nós podemos trabalhar histórias contemporâneas com os nossos personagens, né, desmistificando outras independências dentro desse projeto. No campus a gente cria um ambiente onde a gente proporciona, né, essas vivências para os jovens. Então a gente visita quilombos, aldeias, onde eles têm contato direto com essas lideranças locais que vão contar essa história a partir dessa perspectiva. Então acho que isso é muito interessante, muito válido, porque não fica uma coisa distante, né? Como se fosse uma coisa contada, estereotipada e que não existisse mais, e que ficou lá atrás nos livros, né? Então quando eles visitam e conhecem pessoas indígenas, é maravilhoso, porque eles desconstroem tudo aquilo, né, estereotipado que o europeu trouxe para o Brasil. E trazer esses alunos para que eles possam conhecer a nossa realidade, para que no futuro, quando esses alunos estiverem ocupando espaços, eles possam ser mais um a defender a nossa história, a nos somar nessa luta diária que a gente tem. Para mim, um orgulho muito grande de estar aqui nesse campus é o aprendizado, porque aqui eu aprendi a aprender de verdade, é diferente da escola com todos aqueles livros didáticos. Aqui a gente aprende na vivência, tipo, a gente se interessa, a gente pergunta, a gente fala, a gente viu novas culturas que eu acho que a gente nunca teria a oportunidade de ver em nenhum outro lugar. Além disso, a gente aprendeu muito a lidar em grupo, que as coisas são feitas em conjuntos e não sozinho.
Se você quer ir bem, vá sozinha, mas se você quer ir longe, vá acompanhado, entendeu? Bom, e aí a gente então vem para o intercâmbio, né? Trazendo esses produtos que a gente produziu na primeira etapa e na segunda, trazendo o livro de história em quadrinhos e trazendo os curtas-metragens para ser apresentados aqui nas escolas públicas. E aí acontece um grande choque, né? Choque de ideias, de pensamentos, de narrativas. É legal ver esses dois lados das histórias, porque você consegue comparar e ver o lado da pessoa que sofreu com o lado da pessoa que fez a outra pessoa sofrer. Eu acho interessante um pouco isso. E o que eu tenho achado da experiência da terceira etapa é uma experiência surreal, é uma coisa muito diferente do normal. E estou gostando muito, tive vários aprendizados, não só com a viagem, mas também dos pensamentos portugueses, que não são as mil maravilhas como ensinam a gente do que é. E eu acho que o principal dessa etapa é esse processo de decolonialismo mesmo que a gente está fazendo, né? Os alunos, a gente foi em palácios, viu monumentos. E o projeto Erasmus Brasil, para mim, é uma abertura de portas. Para mim, estar aqui no intercâmbio é um novo mundo. E além da gente poder estudar e compreender um outro lado da história, o lado português, o lado do colonizador. A história que uma vez foi contada no Brasil é a história completamente diferente que é contada aqui em Portugal. Acredito que para os estudantes, principalmente, né, tem sido um abrir de mundo, né? Eu acho que é extremamente agregador. E também para eles construírem novas narrativas, né, a partir de uma experiência empírica, né, de quem esteve aqui, que viu de perto. O que eu mais estou gostando daqui de Portugal é todo o conhecimento que eu estou tendo sobre a história de Portugal, a história do Brasil, da colonização, a forma que eu estou aprendendo pessoalmente as coisas, porque você aprender em livros não é a mesma coisa de você vivenciar isso tudo. Em Portugal, a história da escravidão não é conhecida e é também muito romantizada. Esta experiência, tentamos revisitar a história de Portugal com uma perspectiva mais crítica, porque aqui, como é muito romantizada, é importante falar da outra parte, falar do que foi a realidade. A gente foi na escola, né, e conheceu vários alunos portugueses, a gente pôde saber o que eles sabem do Brasil, né, o que eles sabem da história deles, o que os portugueses foram lá no Brasil, né. E é isso, é uma etapa de muita aprendizagem e também muita diversão.
E eu estou aprendendo aqui no projeto, na terceira etapa do Era Uma Vez Brasil, sobre como Portugal colonizou diversos países, diversos lugares, principalmente o Brasil. E querendo ou não, a gente estabelece um senso crítico maior para perceber como eles observam a nossa história no Brasil e o que nós notamos do que eles falam aqui sobre o Brasil. Já cá estou há 16 anos e penso que há 5 anos a esta parte nós temos recebido o projeto Era Uma Vez Brasil, que é um projeto muito importante para dar a conhecer aos nossos alunos um pouco da cultura brasileira através destes alunos incríveis que vêm cá contar um bocadinho sobre a história e a cultura do país e que mostram que esta interculturalidade é muito importante para a cidadania global. E o projeto Era Uma Vez Brasil trouxe para os nossos alunos essa oportunidade única de poder construir a sua própria história a partir dos conhecimentos trazidos pelo programa. Estar participando da terceira etapa do Era Uma Vez Brasil está sendo muito incrível para mim e que com certeza eu nunca vou esquecer, porque o conhecimento que eles nos proporcionam é incrível. Porque aqui eu mudei um pouco a minha percepção de ver que não é só no Brasil que existe o racismo, que existe o preconceito. Eu ouvi histórias que talvez sejam pior do que no nosso Brasil. Portugal é um país, infelizmente, ainda pobre, é um país com forte presença africana ou imigrante geral, também tem muitos brasileiros que passam por dificuldades que muitas vezes não são retratadas nesses espaços. Então, vocês já virem aqui, vocês já saem com uma visão diferente, saem com uma visão se calhar mais real daquilo que é não só Portugal, mas como a Europa, e depois quando voltam para o Brasil, espero eu que voltem com uma visão também diferente, uma visão solucionista, de procurar resolver os problemas das vossas comunidades, dos vossos bairros, tal como eu faço aqui. Eu sei que eu volto para a sala de aula, eu volto para os meus alunos com uma bagagem que eu jamais vou conseguir mensurar. Né? O Era Uma Vez, de fato, está me proporcionando algo único, único mesmo. Sou professora, mas sou também aprendiz. É um bom momento para a gente aprender com a vida. E esse projeto, o Era Uma Vez Brasil, ele é muito importante para a criançada, porque sai de papel para a vida. Saindo do papel para a vida, é para a vida toda da criança. Eu só tenho a agradecer. Esse projeto é muito rico, né? Trabalha questões muito importantes com os alunos e ter um aluno surdo vivenciando tudo isso é surreal. É de muita importância também. Então é isso. Bem-vindo a Era Uma Vez Brasil. Essa quarta etapa se relata para mostrar as riquezas que o lugar tem e a programação é mostrar as ervas medicinais, culinárias e uma pequena performance sobre o lugar. A ideia, então, é que os jovens vivenciem tudo isso, né? Se reencontrem, né, dentro dessa história, né? Se perceba nessa história. Né? Não que seja uma coisa distante, mas que eles também foram protagonistas dessas histórias e que eles ainda são e serão. Né? Eu acho que a ideia do passado, presente e futuro tem que estar presente em todas as discussões, né? Para a gente pensar como é que foi esse passado, entender as nossas questões sociais, enfim, todas as problemáticas que a gente tem no Brasil hoje. É um momento, assim, de muito conhecimento, conhecimento crítico, de aguçar aí os estudos de história. Então, está sendo maravilhoso. Estão vislumbrando
a história, né? A história do Brasil, contando a história de outros Brasis. É relevante justamente porque eles conseguem ver a história de uma maneira mais concreta. E sem dúvida nenhuma também, eles vão, né, fazer essa troca e também trazer um pouco da vivência e da experiência dos alunos de Portugal para também que eles possam lá no Brasil, né, produzir uma síntese e cumprir a quarta etapa do projeto, que é a etapa da comunidade. Essa quarta etapa, ela é essencial e complementar, porque além de eles trazerem todo o conhecimento que eles tiveram desde a primeira etapa, eles também conseguem dividir isso com a comunidade. E a gente queria dividir, espalhar esse conhecimento que a gente vem tendo desde a primeira etapa para mais pessoas, porque conhecimento para si só não serve de nada, e a gente queria transmitir isso para mais pessoas. Essa quarta etapa para mim está sendo bem legal, porque ela está conversando, juntando várias ideias para tentar formar algo muito criativo e bacana para a comunidade, para espalhar conhecimento. A experiência até agora está sendo bem legal, foi incrível para mim chegar até agora.